Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da lição de hoje. Hoje, segunda-feira, nós temos as perguntas 3 e 4. Estamos estudando sobre os sinais que Jesus Cristo fez na sua própria terra, né? E ele mesmo disse que um profeta não tem honra na sua própria terra, né, usando um provérbio popular da época dele, né, em que o próprio Salomão também fala sobre isso. Então, aqui na pergunta 3, nós temos o seguinte questionamento: por que, após transformar água em vinho, Jesus Cristo volta para livrar da morte um servo do rei? Que maravilhosa tipologia há nessa missão de Jesus, em retornar, né? Retornar depois de passar por Jerusalém, depois que passar por Samaria, retornando lá para a região de Nazaré, ele retorna exatamente para isso. Então, em João, capítulo 4, versículo 47, diz assim: quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte, ou estava à beira da morte, né? Estava morrendo, né? Na nossa linguagem aqui. Então, veja que no texto anterior, a gente leu que um oficial do rei, né? Uma pessoa de confiança, um funcionário do alto escalão do rei Herodes, né? Acredito que seja o rei Herodes, que estava naquela região da Galileia, representando o rei, buscando os interesses do rei. Não sei se era um cobrador de imposto, alguém vinculado ao exército, mas alguém que estava ali e era alguém de confiança do rei, que estava a serviço do rei, um oficial do rei. E o filho dele teve esse problema, né? E então esse homem, que era provavelmente ali um judeu também, né? Que era de Jerusalém, provavelmente enviado pelo rei para o representar naquela região. Esse oficial poderia ser alguém natural da Galileia, alguém que nasceu da Galileia? Sim, poderia, mas muito provável que o rei não iria eleger um oficial de extrema confiança, não sendo de sua parentela, sendo alguém que era de Jerusalém, até porque os judeus de Jerusalém, eles não confiavam muito nas outras pessoas, né? Veja que havia um outro ditado naquela região: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, da região da Galileia? Então, perceba que já havia um certo preconceito em relação a isso. Então, quando nós lemos que lá havia um oficial do rei, é mais lógico nós entendermos que esse oficial do rei era alguém que o rei enviou para estar naquela região, para ser os seus olhos, né? Para trabalhar em seu benefício, em prol da coroa, em prol do governo dele. Então, o texto diz aqui que quando esse homem soube que Jesus estava lá na região e o seu filho estava à beira da morte, o que é que ele faz? Ele corre para encontrar Jesus, para pedir a Jesus a cura. É o que vai acontecer na sequência desse relato. E o que isso quer dizer para nós? Olha, é um contraste, né? É algo que contrasta com o comportamento dos judeus. Porque Jesus Cristo foi para Jerusalém, e os judeus em Jerusalém, a capital, onde o rei ficava, não deram ouvido a Jesus, quiseram apedrejar Jesus, quiseram matar Jesus. Os judeus de Jerusalém não aceitaram Jesus. Agora, um judeu, um oficial de Jerusalém, lá em Nazaré, busca Jesus. Aí nós nos questionamos, né?
Será que esse oficial lá em Jerusalém, que o seu filho estivesse nessa condição, ele iria buscar Jesus? Ou porque estava distante da sua casa, da sua pátria, né, numa terra que não era sua pátria? Provavelmente não era sua pátria e agora ele busca Jesus. Por que o judeu não busca Jesus aonde está o templo? Aonde estão os grandes líderes religiosos, as grandes escolas teológicas, né? Os grandes nomes, as grandes, entre aspas, academias, a capital, o poder religioso, o poder político, o poder econômico, estava tudo lá em Jerusalém. Por que não buscou lá? Veja que coisa interessante, né? Por que nós só buscamos a Deus, ou buscamos mais a Deus, quando as coisas apertam? Quando a gente está em dificuldade? Ou seria que o fato de uma pessoa se distanciar da estrutura do templo, da estrutura da religiosidade dos homens, as pessoas ficam mais suscetíveis a buscar ajuda diretamente, a ajuda de Deus, através dos seus servos, nesse caso aqui, através do Filho de Deus, né? Já imaginou a situação? Então ele vai buscar Jesus Cristo com o objetivo em que Cristo curasse o seu filho. E aqui nós vemos uma verdade que vem ecoando ao longo de muitos séculos, né? De muitos séculos. Antes mesmo de Cristo, as pessoas já tinham essa mesma atitude, comprovando que o ser humano ele não mudou, ele é o mesmo. Ele tem as mesmas deficiências, os mesmos objetivos, os mesmos desafios, continua o mesmo. Quando o sapato aperta, ele geme. Quando as coisas ficam difíceis, ele corre para buscar ajuda, até nas pessoas em que ele não gosta, que ele não confia. O homem é assim. E ele vai correr agora para buscar a cura no Senhor. Meus amados, será possível que a gente vai deixar que o Senhor permita que aconteça uma doença grave, permita que aconteça algo desastroso em nossas vidas, em nossas famílias, que nos traga dor, grande dor e sofrimento, para que a gente pare para refletir, para que a gente pare para buscar o Senhor? Esse é um dos grandes ou maior ensinamento que eu posso tirar desta passagem. Por que nós não buscamos ao Senhor quando está tudo em paz, quando a gente está com saúde, quando estamos bem financeiramente, quando está tudo perfeito, a gente não corre para os braços do Senhor para buscá-lo, para adquirir mais poder ainda, para que as coisas fiquem melhor ainda mais. Mas a gente, parece que quando estamos bem, sempre foi assim, né? Desde Adão até hoje. Quando o povo está bem, quando o povo está rico, quando o povo está com saúde, quando o povo cresce, quando o povo é forte, quando tudo está dando bem, aí o povo abre uma brechinha para exagerar nos prazeres da carne, para se permitir novas experiências. Não é isso o que diz aí os costumes atuais, as tendências, né? Se permita novas experiências. Aí começa a fazer abominação, começa a entrar na idolatria, começa a abandonar o Senhor, aí começa a encontrar com a tristeza, com a depressão e se afunda cada vez mais, buscando uma felicidade mentirosa, uma coisa negativa, porque vê os outros fazendo, e aí, quando encontra com essa doença, quando encontra com a tristeza, com a dificuldade, com o obstáculo, com o medo, aí corre para os braços do Senhor. Aí corre para pedir ajuda. Corre para pedir cura. Não é assim? Assim não deve proceder os servos do Senhor.
As igrejas estão lotadas de pessoas que só buscam a Deus porque querem cura, porque querem pão e peixe. Eles não buscam como filho busca um pai. Não buscam como um pai busca um filho. Eles não buscam por amor, porque gosta de estar ali. Só busca na necessidade. Se você fosse um pai, uma mãe, e muitos aqui são pai e mãe, e os seus filhos só buscassem você para necessidade, mas nunca vem para lhe dar um aperto de mão, um abraço, né? Um beijo, mas é só busca porque, olha, me dê pão, me dê peixe, né? Me dê dinheiro para isso, me dê dinheiro para aquilo, faça isso, faça aquilo. Meus amados, não é assim. Não é assim que as coisas devem proceder. E aqui nós vemos, né? E agora, o Senhor vai deixar de atender esse homem? Não, porque Deus é o melhor dos pais. Através de Jesus Cristo, Ele vai curar esse rapaz. Porque Deus é amoroso. Mas nós devemos ter essa consciência. O homem espiritual, ele tem que ter essa consciência. Não é porque Deus atende a pessoa quando está em plena agonia, que a gente só vai buscar o Senhor na agonia, na dificuldade. Será possível que Ele está tentando nos ensinar alguma coisa e a gente não aprende? Não é bem assim. Continuando, meus amados, vamos agora para a quarta pergunta. E a quarta pergunta diz: a que nível do poço dos pecados, fazendo aqui uma alusão, uma referência a esse mesmo capítulo 4, né, que acontece ali com a mulher samaritana, diz que o poço era fundo, né, lá nesse contexto aqui, no próprio capítulo 4 aqui de João. A que nível nesse poço profundo, né, o poço dos pecados, havia descido o ser humano, que seria necessário ver para crer? Que pedido faz o servo do rei e pai, né? Porque além de ser servo do rei, ele era pai, ele tinha um filho que estava doente à beira da morte. Então nós vamos responder aqui duas perguntas, né? A primeira: seria necessário o povo ver para crer, já que a fé é acreditar naquilo que não se vê? E a segunda pergunta qual foi o pedido que o servo do rei fez a Jesus Cristo? O verso 48 e 49 diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra? Olha, e aqui estão as duas respostas de forma simples e objetiva. A fé genuína, a fé da Bíblia genuína, é aquela que está descrita lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. Isso é a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não pelo que os olhos veem. A verdadeira fé, não é necessário ninguém tocar com os olhos algo. Porque aquilo que você vê com os olhos, você pode tocar com aquilo que é sólido, né? Aquilo que é algo sólido. Que os olhos, até porque os olhos não veem aquilo que não é sólido, né? Os olhos não vão ver, por exemplo, o vento. Você sente só. A fé é como o vento, você sente ela, você não toca nela. Mas Hebreus diz que aquele que tem a fé genuína é como se ele estivesse tocando nela. Aquilo não existe, solidamente, fisicamente. A fé, você acredita que Deus vai lhe salvar, mas você não tocou ainda na salvação, você não está vendo, ela não chegou ainda, mas você tem certeza que ela vai chegar. Por isso que a fé genuína é a certeza daquilo que se espera, que está lá, ainda vai acontecer, está lá na frente. Mas é como se você já estivesse vendo, tocando, é como se isso já tivesse acontecido. Isso é a fé verdadeira. A fé genuína é aquela que não cobra a evidência. Não é aquela de Tomé. O Tomé é a fé que, né? A fé do ver para crer. Senhor, se eu for aí tocar em tu, nas tuas mãos, no buraco das tuas mãos, né?
na chaga lateral, onde tu foi traspassado, se eu tocar aí nos teus pés, nas tuas mãos, ver os buracos mesmo, que é o Senhor que morreu na cruz, aí eu acredito. É mais ou menos isso a fé de Tomé, né? Eu tenho que tocar, eu tenho que ver, e aí eu vou crer, só se eu fizer isso. Esta fé é a fé que cobra evidência, é a fé quando o homem está muito fragilizado, quando o homem está muito distante de Deus. Quando o homem não tem o espírito para acreditar. Muito pobre, né? Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé. Porque Abraão é o homem que desenvolveu a fé. Tinha uma fé tão grande no coração dele, que a fé dele era a fé genuína, a fé que não cobra evidência. Quando o Senhor disse, Abraão, tu vai sair desta tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não disse, onde é essa terra? Abraão não perguntou, em que direção eu devo ir? Para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul? Para onde eu vou? Ele só obedeceu cegamente. Olha, eu estou saindo daqui, dessa terra, e vou andar perambulando por aí. Abraão sobe em direção ao norte, depois desce em direção ao sul, depois pega em direção ali ao oriente, até chegar na terra de Canaã. Roda, né? Gira, buscando uma terra que o Senhor vai mostrar a ele. E Abraão passou 25 anos rodando, buscando essa terra. E nunca disse, Senhor, essa terra não chega nunca não? Que viagem é essa de 25 anos? Que eu não paro? Fico um nômade, como um nômade buscando. Abraão não questionou, nem para onde iria, nem quando chegaria nessa terra. Né? Veja que coisa linda. Ao ponto de o Senhor dizer, Abraão, olha, eu vou dar um filho a você. Eu vou dar tantos filhos a você que você não pode contar. Olhe para o céu e conte as estrelas. Se você puder contar as estrelas, então você vai poder contar a quantidade de filhos. Quando o Senhor fala filhos, aí não está falando de filhos diretos, não. Ele está falando de neto, bisneto, porque filho, nesse contexto bíblico, quer dizer assim, olha, é incontável. E aí, quando ele teve o primeiro filho da promessa, o único filho da promessa, né, que era entre ele e a sua mulher, Sara, Isaac, foi só um filho que ele teve, o da promessa do casamento. Porque ele teve um primeiro filho, né, chamado Ismael, antes do teste, né, teve Ismael, que era filho com escrava de Sara, Agar. E aí, agora ele tem um filho da promessa, é aquele filho do amor, o filho da velhice, o filho, né, da promessa, que deixou o coração de Abraão, assim, exultante de alegria. Quando o menino tinha ali uma idade, adolescência, né, não sei se 17, 18 anos, que idade ele tinha, o Senhor diz assim, olha, mate seu filho agora. E aí, Abraão poderia novamente questionar, Senhor, o Senhor me promete que os meus filhos seriam como a estrela do céu. Aí agora o filho da promessa que o Senhor fez, me deu através de um milagre, que a minha mulher já era idosa, não podia ter filho. Aí o Senhor agora pede para eu matar esse menino. Abraão nunca questionou nada disso. Foi lá fazer, foi lá executar o menino. Obviamente Deus não permitiu, né? E mostrou para ele que era um teste grande. E por causa desse teste de fé, Abraão foi chamado de o pai da fé, foi chamado de o amigo de Deus, porque Abraão não se prendia ao que estava diante dos seus olhos, mas fechando os olhos, com os ouvidos espirituais, ele buscava ouvir a palavra de Deus e praticar aquilo que o Senhor dizia, não que os homens diziam, não que o mundo queria dizer para ele. Né? E agora quando Cristo chega na terra, diferentemente de Abraão, ele chega e diz aqui para esses homens, né? Para os seus discípulos e para as pessoas que estão ali na região da Galileia. Se vocês não virem eu fazer milagres e prodígios, vocês não creem, vocês não irão crer. Já imaginou a situação? A pobreza espiritual
em que aquelas pessoas se encontravam, que é obrigado a ver para crer. E deixa eu aqui fazer aqui mais uma observação. É uma observação, de uma certa forma, uma crítica, né? Uma crítica construtiva. Os irmãos aqui já perceberam o quanto frágil está a igreja evangélica, a igreja cristã de um modo geral nos dias atuais, que o tempo todo fica estimulando as pessoas a irem para a igreja para verem cura, para verem isso e aquilo outro, para poder crer. Eu nunca vi na Bíblia alguém que viu um milagre e passou a crer. Nunca vi. Essas pessoas aqui, quando Cristo diz, se vocês não verem os milagres, prodígios, não crerão, por quê? Até porque a crença não tem nada a ver com milagre, a crença tem a ver com a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando Cristo fazia aqueles prodígios e milagres, ele não fazia para as pessoas acreditarem nele por meio daquilo, mas para que as pessoas, com os milagres, ouvissem a palavra que ele ia pregar em seguida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé não vem ao coração do homem por ver milagre, mas por ouvir a palavra. Então, Cristo fazia milagres para estimular no coração das pessoas o que a palavra ia dizer depois. Algumas vezes, ele pregava antes e fazia um milagre depois, para que aquela palavra entrasse no coração. Sempre era a palavra. Então, a gente, obviamente, não pode usar esse verso aqui isolado para dizer que, olha, quem vê milagre crê. Não. Se quem vê milagre crê, por que Moisés viu tantos milagres e ainda fraquejou em determinado momento diante de Deus? Teve medo de ir. 3 vezes eu não vou, que eu não sei falar tal, e veio um milagre, uma sarça que queimava e não se consumia. E Gideão, que viu o anjo do Senhor na frente dele, que pediu não sei quantos sinais, vou botar a lã no telhado da minha casa, amanhã de manhã eu quero que a lã esteja ensopada e ao redor da telha tudo seco. No outro dia ele fez o contrário, porque quando ele foi lá, estava a lã toda molhada e tudo seco ao redor, e ele encheu uma taça quando espremeu a lã. Agora eu quero o contrário, eu quero que o telhado esteja tudo molhado e a lã bem sequinha. O Senhor foi fazendo e Gideão não foi acreditando não, foi um milagre atrás de outro. Eu nunca vi ninguém na Bíblia acreditar porque viu um milagre. Ele acreditou pela palavra. Cristo nunca curou ninguém em silêncio. Quando ele curou, mestre, se tu podes, eu quero ser limpo. Aí disse ao leproso, eu quero ser limpo. Eles acreditaram naquela palavra e quando foram, ficaram limpos. Naamã, antes de Cristo, ele acreditou na palavra de uma menina e quando chegou lá, acreditou na palavra do profeta do Senhor, na palavra de Eliseu. É a palavra. Se você crê, se ele não cresce na palavra, ele não tinha ido lá por ele. Olha, tem tantos rios lá na minha terra mais limpa, eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, esse rio sujo, rio de povo escravo. Mas ele acreditou, foi lá e mergulhou 7 vezes. É acreditar na palavra. A fé vem por crer na palavra. Então, quando Cristo diz assim, se creres, se não virdes sinais e prodígios, não crereis, então ele está dizendo exatamente que, juntamente com a palavra, que o povo tinha que acreditar no que ele estava dizendo, os milagres seriam para despertar as pessoas. É alguém alguém está falando com uma pessoa e a pessoa ali está cochilando ali, está com tanto sono que não consegue entender a palavra. E aí você dá um grito, desperta a pessoa, né? Toma um copo d'água, lava o rosto, despertou para ouvir. Aí ela vai entender agora. O milagre tinha esse efeito, despertar a pessoa para ouvir a palavra e entender. Então, meus amados, que nós possamos despertar para ouvir a palavra de Deus com toda a atenção, porque ela vai fazer milagre em nossa vida.